Agora vamos falar um pouquinho sobre tricomoníase. Na tricomoníase, o agente etiológico é o Trichomonas vaginalis, tá? Aqui, semelhante à vaginose, a gente tem aumento do risco de aquisição de outras infecções sexualmente transmissíveis, de infecção pós-operatória e de ruptura prematura de membranas ovulares nas pacientes gestantes, tá certo? Bom, o que é que a paciente vai relatar para a gente? Ela vai relatar um corrimento intenso. Em geral, é amarelo esverdeado, pode ter odor fétido associado. Uma característica muito importante da tricomoníase é que existe uma intensa inflamação vulvovaginal. Então, a paciente refere prurido, edema, dispareunia, sinusiorragia às vezes, escoriações, disúria, ou seja, tem um processo inflamatório vulvar muito significativo, tá? No exame físico, o que a gente vai ver é um corrimento amarelo esverdeado, aqui com macrobolhas, tá? E também a gente pode ter microcerações no colo uterino, dando esse aspecto com esses pontinhos vermelhos, que é o chamado aspecto em morango, ou aspecto em framboesa. Se eu coloco iodo nesse colo, faço o chamado teste de Schiller, a gente vai adquirir este aspecto aqui, onde essas áreas de microcerações elas não coram adequadamente. Esse é o chamado colo tigroide, ou colo onçoide, tá? Então, esses dois achados, tanto o colo em framboesa quanto o colo tigroide, são muito típicos da tricomoníase, beleza? Pessoal, o teste das aminas ele pode até ser positivo, porque a tricomoníase ela pode vir associado com aumento de proliferação de anaeróbios também. Então, pode dar ali, às vezes, um teste das aminas positivo, tá? Não tem problema. No exame a fresco, o que é que a gente vai ver? Os tricomonas, que são esses parasitas aí móveis e flagelados. Então, isso é muito característico da tricomoníase, tá certo? O pH aqui, semelhante à vaginose, ele é maior do que 4,5. Mas aqui na tricomoníase, a gente geralmente tem pHs muito alcalinos. Maior do que 4,5 já é típico da tricomoníase. Mas, em geral, o mais comum é a gente encontrar pHs maior do que 6, por exemplo. pHs bastante alcalinos, tá? Isso também é característico da tricomoníase. O tratamento, pessoal. O tratamento é uma dose única de metronidazol de 2 gramas, tá? Ou o tratamento prolongado, onde a gente faz a dose igual à dose da vaginose, 500 mg de 12 em 12 por 7 dias, beleza? Vejam que o tratamento da tricomoníase ele é por via oral, ok? Isso é muito importante. E aqui sim, aqui eu estou diante de uma infecção sexualmente transmissível, então eu preciso tratar a parceria sexual, ok? Vou falar com vocês agora sobre outras vulvaginites não infecciosas, mas que simulam o diagnóstico de vaginites infecciosas. Então, primeiro, a chamada vaginose citolítica, tá? Clinicamente, ela aparece com a candidíase. Inclusive, pacientes que às vezes dizem ter candidíase de repetição, na verdade, elas têm o quê? Vaginose citolítica, ok? Pessoal, o que causa a vaginose citolítica é um excesso dos lactobacilos, que são aquelas bactérias que normalmente estão na vagina. Só que aqui a gente tem muito lactobacilo, ok? Inclusive, esse é um achado típico do exame a fresco da vaginose citolítica. Por causa disso, o pH é mais ácido do que o habitual. E a paciente cursa com o quê? Com prurido, irritação e um corrimento sem grumos, diferente aí da candidíase, beleza? Então tá aqui, por exemplo, uma paciente aí com vaginose citolítica. Mas esse quadro clínico confunde muito com a candidíase e leva alguns pacientes com vaginose citolítica a acharem que na verdade tem candidíase de repetição, tá? O tratamento aqui é a correção do pH vaginal, utilizando, por exemplo, bicarbonato de sódio e também a correção aí de fatores alimentares, de fatores imunológicos, de hábitos de higiene para tentar corrigir o pH do microbioma vaginal, tá bom? Pessoal, outra que a gente tem é a chamada vaginite inflamatória descamativa. Nessa doença, a gente tem uma semelhança clínica com a tricomoníase, tá? Então, a vulva é hiperemiada, tem um corrimento, às vezes, até purulento, tem desconforto, aquela sensação de inflamação,
o pH é maior do que 4,5. Só que quando a gente vai para o exame a fresco, a gente não vê o tricomonas. O que é que a gente vê? Muito leucócito, tá? No exame a fresco. Então, está aqui, por exemplo, para vocês, ó, essas bolinhas pretas são todas leucócitos. Então, a gente tem vários leucócitos e muitas células epiteliais, essas maiores aqui, ó. Muitas células epiteliais na lâmina. Tá? Então, isso é característico da vaginite inflamatória descamativa e faz diagnóstico diferencial com a tricomoníase. Bom? E por último, a chamada vaginite aeróbia. Tá? O nome já está dizendo, pessoal, aeróbia. Qual é o problema dela aqui? É que eu tenho bactérias aeróbias associadas. Tá? Faz diagnóstico diferencial com quem? Com a vaginose bacteriana. Então, o corrimento é amarelo. Tá? Só que aqui a paciente pode ter dispareunia, pode ter uma hiperemia local. O pH é maior do que 4,5. O teste das aminas é negativo. Então percebam que o teste das aminas ajuda a gente a fazer um pouco a diferenciação. Mas o que vai matar a charada para a gente é o exame a fresco. No exame a fresco eu tenho abundante presença de leucócitos e células epiteliais imaturas. Tá? No slide anterior, a gente tinha aquelas grandes células poligonais, que são as células epiteliais maduras. Aqui eu tenho essas células arredondadas, com núcleo bem definido, tá? Que são as células epiteliais imaturas. Então, isso é muito característico da vaginite aeróbia, sem falar das várias bactérias aeróbias aqui associadas, tá? E os leucócitos também, beleza? Então, percebam que nessas pacientes com vulvovaginite de difícil tratamento, onde a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com as outras vulvovaginites não infecciosas, o exame a fresco tem importância fundamental, tá bom? Então, pessoal, eu deixei para vocês aqui um quadrinho, um resumo, onde a gente tem as principais diferenças entre os principais tipos de vulvovaginites infecciosas para vocês utilizarem aí na prática clínica de vocês, ok?